Galera, já pararam para se perguntar por que o Homem-Aranha fica sem poderes em Homem-Aranha 2? Pois é, o Peter Parker, interpretado pelo Tobey Maguire, passa por um perrengue nesse segundo filme do Sam Raimi. E a dúvida é, qual é a dessa falta de poderes? Mano, o Homem-Aranha já encarou algumas paradas malucas em 8 filmes, alienígenas, multiverso implodindo e tal. Mas nada se compara ao drama do Peter nessa trilogia clássica. Tipo, o cara de repente fica sem poderes. A pergunta que não quer calar é, por que isso aconteceu? Bom, para entender essa treta, a gente precisa voltar no tempo, lá em 2004, quando o cinema contava histórias na base da sutileza, sem muitos diálogos. Não era como os filmes de hoje, que explicam até os mínimos detalhes. Então, continua aqui comigo e bora descobrir por que raios o Homem-Aranha ficou sem os superpoderes. A primeira vez em que os poderes do Peter sumiram foi quando ele estava voando pela cidade. Ele tinha perdido uma peça de teatro da Mary Jane, chegou atrasado e, para piorar, viu a sua amada beijando o outro. Tudo isso porque teve que agir contra bandidos no caminho para a peça. Momento tenso, né? Mas relaxa, foi só uma falha rápida e logo os poderes voltaram, prontos para encarar o Dr. Octopus. E a segunda vez foi quando as teias falharam e ele caiu num beco. Ele até tentou escalar a parede, mas não conseguiu. Até a visão dele ficou turva de novo. E novamente, o Peter Parker fica sem os seus superpoderes. Aí bate a dúvida. O que rolou? Tem uma pista do porquê disso acontecer em Sem Volta para Casa, onde ele diz que ficou sem teia, devido a uma crise de identidade. Mas eu já tive sim, isso que você falou foi um bloqueio de teia. Uau, por quê? Foi uma crise existencial. Sei, eu não vou nem entrar nessa história. Simplificando, o problema do Peter em Homem-Aranha 2 foi um choque entre ser o Peter Parker e ser o Homem-Aranha. Ele não se aguentava mais no papel de herói, largou o uniforme numa caçamba e foi viver a vida. Agora, para entender como isso afetou os poderes dele, a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo. Galera, dá para entender a situação do Peter pelo lado da psiquiatria. No próprio filme, depois que ele perde os poderes, ele vai ao médico fazer um check-up. E olha só, não tem nenhum problema físico. O doutor aponta para a cabeça e diz, o problema tá aqui. Está aqui. Resumindo, é uma parada de saúde mental. No início dos anos 2000, essa conversa nem era tão comum, mas afetavam as pessoas. Às vezes, problemas mentais se manifestam no corpo, tipo sintomas psicossomáticos. E se tratando de um super-herói, é de se esperar que isso afete até os poderes dele. Se nós cavarmos ainda mais fundo, a gente pode até dar um palpite sobre o transtorno do Homem-Aranha. O médico faz algumas perguntas, tipo, você não dorme, desilusão, ou você tem pesadelos, para tentar entender o que causou tudo isso. Disse que não consegue dormir. Tem taquicardia, pesadelos. Obviamente, o Peter não abre o jogo, mas a gente sabe que o estresse todo vem da vida de Homem-Aranha. Naquele momento, o Peter tava na bad, dividido entre ser o herói e o Peter Parker. Tava meio perdido e desanimado com um trampo de super-herói. E com a galera sempre pegando no pé dele, rolava até uma vibe de sentir que a capacidade profissional tava caindo. Isso tudo é tipo os sinais da síndrome do burnout. Galera, o bagulho é sério. Tá ligado aquela cena antes dele quase perder os poderes de vez? Naquela cena, o Peter viu a Mary Jane aceitar o pedido de casamento do filho do chefe. A discussão foi bastante franca entre eles. Ela mandou a real sobre as atitudes dele e o trabalho dele, mano. Ele nem conseguia segurar um emprego decente porque sempre tinha que priorizar as responsabilidades do Homem-Aranha. Só conseguia dinheiro vendendo fotos pro jornal. No entanto, isso era mais um aperto do que um alívio. Mal dava pra pagar o aluguel sem atraso. Profissionalmente e financeiramente, tava difícil pro Peter. E na mesma festa que tudo desmoronou com a Mary Jane, o Harry Osborn, o melhor amigo dele, veio com tudo pra cima dele. Ele tava na bad pela morte do pai e culpava o Homem-Aranha por tudo. A amizade deles estava complicada, devido a indiretas e atitudes passivo-agressivas. E lá no fundo, o Peter sabia que tinha culpa como Homem-Aranha. Era muita pressão nas relações familiares e de amizade. Aí com toda essa pressão, o corpo não aguentou e o Homem-Aranha ficou sem poderes. Só que depois, o Peter começou a se ligar em cuidar de si mesmo, adotou alguns hábitos mais saudáveis e os poderes voltaram. Principalmente quando ele renovou a motivação para ser o herói, deixou de ser só uma responsa dos outros e virou uma escolha dele mesmo. O Peter sacou que não dá para abraçar o mundo de uma vez. Fez uma escolha sábia
Focou no que sabia fazer de melhor, trazer esperança pro mundo como o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. É isso, galera. Cuidar de si mesmo faz toda a diferença. É incrível como a mente humana e as emoções podem afetar até mesmo um super-herói como o Homem-Aranha. Se você curtiu esse mergulho no universo do Peter Parker, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. E agora, um convite especial. Caso você queira saber sobre o quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland, confira o vídeo que está aparecendo no canto superior direito ou clique no link na descrição abaixo. E antes de encerrar, quero lembrar a todos vocês da importância de cuidar da saúde mental. Se identificou com as pressões e desafios do Peter? Agradeço demais pela audiência e pela participação de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continuem se cuidando. Valeu, galera, de coração, fui!